Olá, pessoal. Continuaremos nosso estudo do cálculo diferencial e nós continuaremos no exemplo 13 da, do capítulo de funções. Aí, o exemplo 13 diz o seguinte: determine A e B para que a terna AB x em y, né? Isso quer dizer que A e B são dois conjuntos de números reais e x em y é uma relação que pega um x e eleva em y. Essa relação aqui, ó. Pega um valor x e eleva em y. Então determine A e B para que essa terna seja função, sendo que a regra que pega um x e eleva em y é dada implicitamente por esta equação. Em suma, a gente faz o quê? Esta equação envolve uma relação entre x e y. Então a gente faz o quê? Isola o y e determina uma função em que tem como variável independente o x e variável dependente o y, né? Então, primeiro a gente resolve esta equação isolando o y. Só repetindo, menos 1. Então, o x que está multiplicando o y ao quadrado, a gente passa dividindo. Então, isso acontece somente se y ao quadrado é igual a x menos 1 sobre x. Como o y está ao quadrado, para isolar o y, a gente extrai a raiz em ambos os membros. Então, fica a parte negativa e a parte positiva, raiz quadrada de x menos 1 sobre x. Então, como a relação é de A em B, os valores de B, eu não posso pegar os valores positivos e os valores negativos de y, porque não seria função, né? Só para ficar claro, deixa eu colocar aqui um gráfico. Por exemplo, eu tenho um valor para x aqui, ó, x. Se eu pegar a parte positiva e a parte negativa, x vai se relacionar com o y positivo e vai se relacionar com o seu simétrico, o que não é uma função. Uma função não pode ter um valor se relacionando com dois. Então, eu não posso pegar o positivo e o negativo, só posso pegar ou o positivo ou só o negativo. Então, a gente toma y como sendo positivo, né? Logo, tome y igual a raiz de x menos 1 sobre x, né? Daí, o conjunto B é o conjunto de chegada, né? É o contradomínio. O conjunto B só vai ter elementos positivos, né? O y é maior ou igual do que zero. Daí, y é maior ou igual do que zero, ok? Agora, a gente tem que achar os valores para x. Os valores para x é exatamente o domínio dessa relação aqui, ó. Porque se você considerar a função, sendo f, uma função que sai de a em b, reescrevendo agora dessa forma, como sendo um x que sai de a e chega em y, dado por esta equação, então a é exatamente o domínio dessa função, né? Y é a imagem, certo? A gente pode pegar y como sendo esses números positivos. Então, só colocando o valor de b aqui, b é igual a todos os y reais, tal que y é maior ou igual do que zero. Esse é o b. Agora, o valor de x, como é que eu faço? É o domínio da função, né? Então, a vai ser igual a todos os x reais, tal que... Qual é o domínio dessa função? Como está dentro da raiz, então todos os valores têm que ser maior ou igual do que zero. Como é que eu sei que isso é maior ou igual que zero? O estudo do sinal de uma expressão, né? Assunto anterior. Então, você estuda o sinal de x menos 1 e estuda o sinal de x. Aí faz o jogo do sinal. Vamos lá, ó. Quando é que x menos 1 vai ser positivo? Quando x for maior do que 1, é positivo aqui. Quando é que x menos 1 é negativo? Quando x for menor que 1. E x menos 1 é zero exatamente
no ponto 1. Quando é que x é maior do que zero? À direita. Quando é que x é menor do que zero? À esquerda do zero. E x é zero exatamente no zero. Então, fazendo isso, a gente faz o jogo do sinal. X menos 1 sobre x. O jogo do sinal aqui se trata de uma divisão. Então, a gente, além de fazer o jogo do sinal, toma cuidado que não se pode dividir por zero. Então, a gente faz essa divisão. À esquerda de zero, menos com menos, então fica mais. Exatamente no zero é menos dividido para zero, não existe. Aí a direita do zero e a esquerda do um é menos com mais, menos. E exatamente no ponto 1 é zero dividido por mais, então dá zero. E a direita do um mais com mais, dá mais. Então como é que vai ficar esse conjunto? Vai ficar o conjunto de todos os números reais, tal que, aí você olha para essa reta aqui, ó. Tal que, vamos lá, a esquerda do zero é positivo. Então, a esquerda do zero é positiva, a expressão, né? A expressão tem que ser positiva. Então, a esquerda do zero é a parte que me interessa. Então, x é menor do que zero. O zero não entra, porque no zero não existe. Aí, entre 0 e 1, esse intervalo aqui, é negativo. Negativo não me interessa, porque a expressão tem que ser positiva. Então, boto um ou. A direita do 1 é o que eu quero. No zero vale, nesse zero aqui. Nesse zero aqui, o que acontece com a expressão? Esse zero não, nesse ponto 1, né? A expressão é zero, no ponto 1. Se a expressão é zero e a gente tem aqui o menor ou igual, então o zero entra na expressão. Então esse 1 aqui entra na expressão. 1 ou maior que 1. Então x é maior ou igual que 1. Aí fecha. Encontramos o conjunto A. Pronto, então está determinado o A, né? E o B. Aqui está o A e aqui o B. Ok? A gente tem uma outra pergunta. A pergunta que ele faz é: existem outras possibilidades para A e B? Essa pergunta aqui, ó. Vou colocar aqui no meio, depois de resolver a questão. Existem outras possibilidades para A e B? O que é que diz a questão? Vamos ver. Determine A e B para que a terna, né, seja função. Só isso. Dada implicitamente por essa equação. Então, pergunta se existe outra possibilidade para A e B. Existe. Como? Qual? Primeiro você poderia ter pego só a parte negativa do y. É uma possibilidade para B. Né? Essa parte negativa aqui. Uma outra coisa, eu posso considerar só essa parte aqui, ó, do A, no caso, subconjuntos de A. Posso considerar subconjuntos de A, só x menor do que zero, né? E a parte negativa de y. Posso considerar só x maior ou igual do que 1, parte negativa de y. Eu posso considerar subconjuntos de A e eu posso considerar a parte negativa de y. Isso mudaria o conjunto A e o conjunto B. Então, realmente existem outras possibilidades. Agora a gente tem o exemplo 14. Aí pergunta: o conjunto, no caso, esse conjunto H, dos pares ordenados dentro do R2, dado por 2x mais 3y igual a 1. Isso é gráfico de função? Pergunta se esse H é um gráfico de uma função. Como é que a gente faz isso? Né? Primeiro a gente tem a equação que relaciona x com y. Então, para ser gráfico de função, basta essa relação que está implícita, ela ser uma função para todo xy real, né? Para todo x real e y real. Que a gente tem essa condição aqui, ó, xy dentro do R2 significa x real e y real, dois números reais, variáveis reais. Então, 2x mais 3y é igual a 1, se somente se, né, 3y é igual a 1, 2x passa negativo, né, soma menos 2x de 2 lados, eu tenho a expressão. Então, o y que está multiplicando o 3 ele passa dividindo. Então, o y é igual a 1 menos 2x dividido por 3. Nessas condições, a gente não tem nenhuma restrição, nem para x, nem para y.
Então, ou seja, x continua sendo um número real e y é real, né? Para a relação y igual a 1 menos 2x sobre 3. Em outras palavras, podemos definir à vontade, vamos dizer assim, podemos definir uma função f que sai dos reais e chega nos reais, que pega um x e eleva em y, né? Y é f de x, dado por 1 menos 2x sobre 3, em que o domínio dessa função os reais e a imagem dessa função também são os reais. Com isso, como a gente não tem nenhuma restrição, esse conjunto aqui é uma função. Se eu tivesse uma restrição, ou seja, só é verdade, só é função, no caso seria função se x satisfazesse algumas condições, diferente de zero, maior do que zero. Aí a gente não tinha um gráfico de uma função para esse conjunto. Por quê? Porque esse conjunto aqui engloba todos os reais com essa condição aqui, né? E se tirar todos os reais com essa condição e colocar menos, ou seja, um subconjunto, aí acaba não sendo gráfico de uma função. Aí a gente tem uma notação, né? O R, conjunto dos números reais, cartesiano R, é denotado como sendo R2, né? R, cartesiano R, é denotado como sendo R2. E é o conjunto de todos os pares x e y, tal que x é um número real e y é um número real. Quando a gente faz a reta real, a gente faz dessa forma, que é a reta real. A gente chama esse x de x, esse x, essa reta de eixo x. Aí a gente faz uma outra reta real vertical, y. E os pares ordenados é que para cada valor de x, a gente tem um par ordenado y. A gente tem os pares x e y. Isso cobre todo o plano R2. Ele é coberto por esse conjunto aqui, né? Então, você faz um plano, passa uma horizontal, uma vertical, e a gente tem um plano cartesiano. E vale a correspondência, né? Ó, todo ponto que você pegar em x, você consegue um ponto para y, né? Só repetindo, x e y. E a correspondência é todo ponto que você colocar nesse plano, existe um x que corresponde à coordenada x desse ponto, é chamado de abscissa, e existe um y que corresponde à coordenada y desse ponto, que é chamado de ordenada. Então, o plano cartesiano é descrito em forma de conjunto dessa forma. Aí, os subconjuntos desse R2 é que posso ter ou não uma função, né? Que a gente vai ver agora na observação. Veja a observação, seja H dentro do R2, então H é um subconjunto do plano R2, e A é um conjunto de todos os números reais, tal que é o conjunto de todos os x reais, tal que existe um y real, tal que o par ordenado x e y está dentro de H. Então, a gente tem ali um conjunto de pares ordenados, né? Então, H é gráfico de função se somente se para cada x que eu pegar dentro de A, existe um único y dentro de R, tal que o par x e y está dentro de H. O que isso quer dizer? Que dado um subconjunto dentro do R2, esse subconjunto será gráfico de uma função quando somente se, né? Se somente se a coordenada x de H corresponde a um único ponto da coordenada y de H. Simples isso, né? Para escrever isso tudo. Vamos ver o gráfico como fica. Então, H será gráfico da função, né? Será o gráfico de uma função, quando cada x de H corresponder a um único y. Uma coisa assim, ó. Vamos supor que isso aqui seja o conjunto H, né? Continua.
Então, para cada x que você pegar dentro de h, você vai ter um único y, certo? Já uma situação em que não é gráfico seria uma situação assim, ó. Por quê? Porque você tem um x aqui, ó, que corresponde a um y na parte de cima e corresponde a outro y na parte de baixo, né? Então não é gráfico. Tem uma técnica que se usa para saber se é gráfico ou não é gráfico, só pelo se é gráfico de uma função, não é gráfico de uma função, só pela a construção do conjunto no R2, a gente verifica isso. Como é que você faz? Você passa uma vertical, uma linha vertical. Você passa uma linha vertical de uma ponta a outra. Assim, ó, deu certo. Você passa uma linha vertical, né? Passa uma vertical aqui, passa assim, assim, assim. Você imagina essa vertical. Se essa vertical sempre tocar no único ponto dessa linha, então é gráfico de função. Se caso acontecer de você passar uma vertical e tocar em dois pontos, como é o caso, então não é gráfico. Dois ou mais pontos, né? Pode ser três. Aí não é gráfico. Então tem que tocar apenas em um ponto. Você passa uma vertical, tem que tocar sempre em um único ponto desse conjunto, né? A priori, essa linha é um conjunto, então esse conjunto será gráfico da função, né? Que é um subconjunto do R2. O R2 é todo plano, ok? Então na próxima a gente continua com os exemplos e os conteúdos. Até lá.